Bom, se você trabalha no campo, certamente já contou com a ajuda dos equipamentos Steel. E para Steel, estar junto de quem faz a agricultura e ir em frente é motivo de muito orgulho. Há muitos anos no Brasil, a Steel é reconhecida por garantir o alto padrão de qualidade de seus produtos e serviços, oferecendo soluções inovadoras para facilitar ainda mais o dia a dia do produtor rural. Como o agro corre nas veias do Brasil e está presente em todo o território nacional, a marca Steel conta com mais de 4.000 pontos de venda de norte a sul, cara. E neles você pode conferir todas as soluções para quem trabalha no campo e também assistências técnicas para ajudar no que for preciso e atender às suas dúvidas e necessidades. Siga a Steel nas redes sociais. Ela está presente no Instagram como Steel Oficial e no Facebook como Steel Brasil Oficial. Steel, se escreve com S-T-I-H-L. Ou entre no site www.steel.com.br e saiba como as soluções Steel podem ajudar você no dia a dia. Steel, junto de quem faz o agro. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana eu tô com o Ricardo Nicodemos, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, e ele vai estar aqui um pouco para contar pra gente sobre a associação e também sobre a pesquisa e hábitos do produtor. Ricardo, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Paulo, eu que agradeço pelo convite e estamos aqui à disposição para trocarmos uma ideia e falarmos um pouquinho da 8ª edição da pesquisa ABMRA, Hábitos do Produtor Rural. Isso aí, muito legal. Muito boa a pesquisa, por sinal. Tive no dia que foi lançado, né? E tem bastante coisa boa ali que dá pra gente explorar, né? Com certeza. É isso aí. E você que tá ouvindo aí do outro lado, não perca esse bate-papo aqui, porque tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, tô aqui com o Ricardo. E, Ricardo, como é de praxe aqui no Agro Resenha, pra gente começar a resenha, né? Teria como você contar um pouquinho aí da sua história pra gente? Bom, meu nome é Ricardo Nicodemos. Hoje eu sou vice-presidente da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. A minha experiência com o agronegócio começou há alguns anos, há cerca de 20 anos, quando eu era atendimento numa agência de propaganda e começamos a atender um cliente de saúde animal e precisávamos entender exatamente esse mundo. Então, eu saí a mercado, saí com as equipes de venda desse cliente, fomos visitar fazendas, fomos conversar com produtores, com veterinários, com peões, com revendas, enfim. Ali eu acho que eu fui picado pelo mosquito do agronegócio e a partir daí comecei a ter experiências e fui buscar negócios no agro. Então, além de atender esse cliente, eu também fui buscar outros clientes, atendemos outros clientes e começamos a entender qual é a dinâmica do agronegócio, que é uma dinâmica bastante diferente para quem está na cidade. Eu diria a você que é um mundo à parte, é um mundo encantador, é um mundo próspero de ideias, próspero de empreendedorismo. Se você quer encontrar grandes histórias de empreendedores, vá a campo, vá conhecer o agronegócio, porque o agro ele é formado por milhões de pequenos empreendedores que têm nas suas vidas histórias vitoriosas, histórias marcantes e que nos faz crescer. E hoje eu coloco todo esse conhecimento, essa experiência de vivência, de vivenciar o campo, de vivenciar as histórias que ouvi, que não são poucas, a serviço dos
dos nossos associados, a serviço dos nossos clientes, enfim, dividir um pouco de experiências. É outro fato que eu aprendi no agronegócio. Os produtores, eles dividem experiências, eles se ajudam mutuamente. E isso é muito bonito de ver. Eu já pude conhecer muitos produtores, tanto do ponto de vista profissional, né, como engenheiro agrônomo, e também tive a grata felicidade de conversar com muitos produtores nesse microfone que a gente está conversando aqui, né? E é bem interessante isso. Eu sempre falo nos meus episódios, quando vem esse assunto, né? Dos maiores empreendedores do Brasil são os produtores rurais mesmo, né? Porque diante de tantas incertezas, não só mercadológicas, mas como técnicas também, né? Exato. Eles estão ali dia a dia, sol a sol, fazendo o negócio acontecer, né, cara? Isso é uma coisa muito interessante e que muito pouco se fala, né? Como tantos empreendedores de qualquer área poderiam aprender com os agricultores, né? Pecuaristas, enfim. É muito interessante essa visão, né, cara? E eu complemento essa ideia, Paulo, dizendo o seguinte: o agro, na época que ele era 2.0, depois ele virou 3.0, 4.0, já está indo para o 5.0, mas tem algo que não muda e é importante que todos estejam atentos. O agro é o ser humano. Sem o produtor, você pode ter a maior rede de cobertura de internet, você pode ter as tecnologias mais inovadoras, mas se você não tiver a pessoa, o produtor ali te ajudando e capitaneando, porque ele conhece do negócio, aquilo é a vida dele. Então, e é importante porque às vezes nós participamos de algumas discussões, de algumas conversas, e muito se fala de tecnologia e algumas vezes se esquece do ser humano, que é o ser humano que faz o agro. O agro é o ser humano, ele é o produtor. A gente não pode nunca, jamais perder isso de vista. E o agro é o produtor e as produtoras, evidentemente. Claro. Né? Quando a gente fala produtor, nós temos aqui... considerando as produtoras. Claro, sem dúvidas, cara. E eu acho que é bem por aí mesmo, né? Essa paixão de fazer as coisas, o dia a dia, né? Que é bastante puxado. Não tem como você tirar deles o mérito, né? Acho que isso é uma coisa bem interessante. A cria é uma das fases mais importantes da bovinocultura de corte e, por ser importante, precisa de conhecimento e atenção redobrados para garantir o máximo potencial produtivo. Foi pensando nisso que a Elanco, empresa de saúde e nutrição animal, que desde 1954 beneficia não só os animais, como também as pessoas através do seu trabalho, criou o portal Cria Saudável, que reunirá tudo que há de mais recente e avançado quando se trata de pecuária de cria. Em um episódio especial que eu gravei com o Matheus Marinho, médico veterinário e gerente de marketing de ruminantes na Elanco, nós conversamos muito sobre os desafios e perspectivas da pecuária de cria no Brasil, cara. O potencial é gigantesco. Ouça esse episódio aqui no AgroResenha e acompanhe o portal Cria Saudável em www.criasaudável.com.br para se informar sobre tudo relacionado à cria. Vale muito a pena conferir. Lembre-se de seguir a Elanco nas redes sociais. Procure por @ElancoBrasil no Facebook e Instagram e @Elanco no Twitter, LinkedIn e YouTube. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo a vida. Bom, você comentou, né? A gente comentou no início aqui, antes de começar o bate-papo, que não vamos falar sobre a 8ª pesquisa, a BMRA, dos hábitos do produtor rural, né? Só que, antes da gente falar sobre isso, acho que seria muito legal você explicar pra gente o que é a BMRA e também o que ela faz, né? Até pra quem tá escutando a gente do outro lado, entender um pouquinho do que vocês fazem aí, né, no dia a dia. A BMRA significa Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. A BMRA, ela está completando 42 anos, ela foi fundada há 42 anos e ela começou com o desejo de profissionais que trabalhavam nas indústrias fornecedoras do agronegócio, em especial de insumos, em ter uma visão mais apurada sobre o marketing no agronegócio. Há 42 anos, o agro ele não tinha a envergadura e a importância que se tem hoje como pilar da economia,
mas ele era muito importante. Entretanto, não se tinham informações, as técnicas de marketing utilizadas eram precárias, mas as indústrias mantinham profissionais formados em marketing e que tinham o desejo de trocar ideias, de fazer com que o mercado fosse profissionalizado e que técnicas de comunicação, técnicas de marketing fossem empregadas. E aí uniram-se alguns desses profissionais com o espírito empreendedor, eu diria, de construir um marketing mais profissional, de entender exatamente o produtor, o que acontecia em campo e o que as indústrias deveriam efetivamente fazer para atender às necessidades, seja em inovação de produtos, seja em comunicação. E aí se juntaram alguns desses profissionais, também vieram profissionais dos veículos de comunicação, que à época eram revistas, rádios, jornais de cooperativas e tudo mais, e formaram a Associação Brasileira de Marketing Rural. Alguns anos se passaram e aí acrescentaram o agronegócio. Aí ficou o agronegócio também. Hoje a associação é a única associação dedicada exclusivamente a assuntos pertinentes a marketing e comunicação. É uma associação que é parceira de outras que atuam no agro, então fomenta aí as boas práticas do marketing no agronegócio e da comunicação, e tem produtos que ajudam nessa fomentação, que ajudam nessa propagação. Um deles é a pesquisa, o outro produto é o Congresso Brasileiro de Marketing Rural e outro produto é a Mostra de Comunicação, que é, na verdade, o nosso Oscar máximo da propaganda rural, que inclusive teve abertas as inscrições agora recentemente. Quem quiser participar, e eu aconselho a participar, porque tanto para os anunciantes quanto para as agências é a coroação do trabalho bem feito no campo, executado no campo. Então, são 3 aí dos principais produtos, além da própria associação, quer dizer, que congrega aí grandes players de vários setores. Então, isso é um pouco da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. E é interessante saber, né, um pouco desse histórico, até porque sempre quando a gente estava conversando previamente, né, sempre quando a gente conversa com diferentes pessoas que trabalham na mesma área, mas que muitas vezes estão distantes, né, não estão ali no mesmo ambiente, às vezes estão em empresas diferentes, você cria uma inteligência maior do que se fosse só a soma delas ali, né? Isso é uma coisa muito interessante. E em se tratando de marketing e agronegócio, né, que é um setor extremamente complexo, faz todo sentido juntar, né, esses conhecimentos aí, né, Ricardo? Sem dúvida, sem dúvida. E essa ideia de, vamos chamar de cocriação, de cooperativismo, isso é o que move grandes iniciativas, as grandes ideias, e cooperativismo tem muito o espírito do agronegócio, né? É isso aí. Isso move o nosso negócio, né? Exato, cara. Tem até uma pesquisa, não vou lembrar agora o nome e o número certinho, mas, assim, grande maioria dos produtos produzidos, né, no Brasil, de alguma maneira, eles passam por alguma cooperativa, seja lá no início ou seja lá no final, né? Tem a mão da cooperativa ali no meio. Mas uma coisa desse bate-papo que a gente tá tendo aqui, que chama muita atenção, é que, assim, é uma associação voltada para o marketing e comunicação, e nunca esteve tanto em voga o termo comunicação no agro, né? Muito se fala que o agro se comunica bem dentro da porteira, mas não se comunica bem fora. Enfim, tem uma série de coisas que a gente escuta aí no dia a dia, né, do agro. E eu queria entender um pouco qual que é a visão que vocês têm aí como associação, até mesmo a sua também, né, que já está há muitos anos trabalhando aí nesse ramo. Como que se vê aí a comunicação no agro, Ricardo? Olha, Paulo, eu diria a você que nós avançamos muito com a questão da comunicação, mas ainda temos um longo caminho à frente. Eu
colocaria a você que o agro, o setor do agro, de uma forma geral, precisa ser mais proativo do que reativo. Via de regra, nós nos defendemos, o setor se defende, ele sai à defesa, mas ele não tem uma permanência, uma frequência de se comunicar. E mais do que isso, quando faz para nós mesmos e não para fora da porteira. Então, nós precisamos de iniciativas, nós precisamos nos conscientizarmos de que a comunicação é uma atividade frequente, é uma atividade que deve acontecer frequentemente. Então, a ABMRA, por exemplo, ela apoia algumas iniciativas, dentre elas uma que eu até faço parte da coordenação, chamada Movimento Todos a Uma Só Voz. Esse movimento ele está congregando diversas associações. O propósito dele é congregar toda a cadeia produtiva do agro, e aí, quando você fala de toda a cadeia produtiva, desde os institutos de pesquisa, passando pelas universidades, depois pelas indústrias, as revendas, aí chegando no produtor, depois saindo do produtor, envolvendo as cooperativas, envolvendo os distribuidores, envolvendo o varejo e envolvendo a sociedade como consumidor. Ou seja, é uma visão sistêmica que você precisa colocar todos os atores debaixo de uma mesma narrativa, um ajudando o outro, de forma cooperada, e nesse momento mostrar para a sociedade a vocação do agro que o Brasil tem. Nós somos vocacionados a sermos agronegócio. Hoje o Brasil, já fomos mais, mas o Brasil é conhecido pelo futebol e pelo carnaval. Já passou da hora de nós sermos conhecidos como o país do agro, o país sustentável, o país que preserva mais do que qualquer outro país do mundo, que seguimos as regras, mas nós precisamos criar essa narrativa. Quando você não cria a narrativa, você acaba fazendo parte de uma narrativa que alguém criou. E aí, quando isso acontece, é que nós, via de regra, nos defendemos. Então, nós precisamos contar o que fizemos nos últimos 50 anos e que não foi pouco, foi muito. Há 50 anos nós dependíamos de outros países para nos alimentarmos, nós viramos esse jogo graças a produtores e produtoras que botaram a mão na enxada e no laço e tomaram para si a responsabilidade de virar esse jogo, e hoje nós somos grandes líderes em uma série de culturas, somos líderes em soja, cana-de-açúcar, café, laranja, outro dia eu estava conversando recentemente, assim, nós somos líderes em culturas que eu nem sabia, eu atuo há muito tempo, nós estamos entre os 5 maiores produtores, cara, de frutas do mundo, e eu vou te dizer uma coisa, eu não sabia disso, aquele folclore de que nós exportamos as melhores frutas, isso é um mito, porque nós exportamos no máximo 5% do que produzimos, ou seja, nós mantemos tudo de bom dentro do nosso país. Sim. E somos um país abençoado porque nós temos produtores que são empreendedores, que acreditaram, que foram lá e investiram, somos um país que produz, que preserva, e a gente precisa contar essa história. Exato. O nosso povo não conhece essa história. A nossa população não conhece essa história. E assim, quando eles souberem, e isso sim é um movimento que você tem que fazer gradativamente, você trabalhar isso, quando todos souberem o que de fato nós somos na questão do agro, eu tenho certeza que o nosso povo admirará o que nós fazemos. Assim como o povo da Colômbia admira o seu café, assim como os portugueses admiram o seu azeite, assim como a Espanha admira o seu Ramon. E aqui eu vou te contar exemplos a tarde inteira, a gente vai passar aqui o período inteiro te contando os exemplos. Mas, para resumir, Paulo, eu diria que nós precisamos criar uma narrativa única e sistematizar a nossa comunicação. Um movimento sistemático, de forma proativa. Assim, não precisamos que ninguém nos bata,
nós precisamos sim comunicar, contar a nossa história baseada em ciência, baseada em fatos, baseada em evolução. E olha, eu vou te dizer, nós fizemos muita coisa errada no passado, muita coisa errada. Mas isso faz parte da história de uma nação. Você fazer errado, você corrigir e pegar novas rotas. Nós fizemos errado. Hoje nós tentamos acertar. E os resultados estão aí para mostrar que nós entramos no caminho certo. E é muito interessante, né, essa visão de que... Eu sempre pensei muito nesse sentido também. Eu nunca gostei desse posicionamento de reação frente a uma crítica, né? Talvez um dos casos mais emblemáticos tenha sido a escola de samba lá, que falou mal do agro, e aí no dia seguinte tava todo mundo metendo pau, fazendo nota de repúdio, né? Até tem um amigo que brinca, né, também comunicador, produtor rural aqui em Mato Grosso, o Ricardo Arioli, ele falou assim, a gente tinha que fazer uma nota de repúdio para as notas de repúdio. porque, nossa, é até chato, a gente até sabe que vai ter, né? Mas a criação, inclusive, do Agro Resenha foi muito nesse sentido, sabe? Eu trago aqui, gente, eu conto a história delas, né? As pessoas que vão escutar, às vezes pode ser a grande maioria do agro, mas tem gente que não é e que vai escutar e vai se identificar com aquela história e, de repente, vai passar a enxergar determinados setores ou determinadas pessoas de uma maneira diferente, né? E isso é ser proativo, né, cara? É criar as narrativas para que as pessoas tirem as conclusões delas, né? Tirar as vendas dela, para que ela consiga ter as próprias conclusões, né? Não seguir a narrativa de outrem, né? Exatamente. Se você não conta a sua história, alguém vai te colocar na história como acha que deve ser. E isso, essa é a pior situação. E história nós temos muitas conquistas, nós temos a evolução baseada em ciência, em pesquisadores, nós temos pesquisadores que são gênios, como poucos países têm. Nós temos universidades aqui que concentram gênios, pesquisadores que são gênios. Nós temos institutos como a Embrapa, que deve ser motivo de orgulho para nós. A Embrapa, a Exalc, somos referências. O brasileiro, eles não têm, o brasileiro de uma forma geral não tem ideia de que japoneses, alemães, dinamarqueses vêm para o Brasil para ficarem 2-3 meses lá em Piracicaba, para ficarem 2-3 meses junto da Embrapa, para entenderem o quão genial são esses nossos pesquisadores. O que esses caras conseguem fazer? Literalmente, esses caras tiraram leite de pedra. O que eles fizeram na questão de solo, na questão de defensivo, em tudo, absolutamente tudo, sementes, tudo. E o mais interessante é que, assim, você pega o caso da Embrapa, é um negócio que qualquer um dessa turma pode vir aqui, vem, estuda, vê o que os caras fazem, só que o que a gente desenvolveu aqui no Brasil, eles não conseguem aplicar lá, né? Porque é tão específico para o que nós fazemos que, tipo, é igual a jabuticaba, né? A gente criou e é daqui, cara, não tem como. Você pode até pegar o conceito de como fazer e tal, o que você precisa fazer para ter uma empresa como essa, né? Mas o que é desenvolvido aqui, ele serve para cá, né? E isso é uma coisa muito interessante também. Exato, e foi feito sob medida. A gente fala de digital, é como os memes que aparecem por aí. A NASA tem que vir aqui para conhecer o que o brasileiro faz. Porque em nenhum outro lugar se faz o que nós fazemos. Nem outro lugar faz o que a gente fez com o Embrapa e nenhum outro país faz meme igual nós fazendo também, né? É verdade. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br,
Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Entrando no tema lá que a gente tinha comentado, né? Recentemente vocês lançaram aí a 8ª pesquisa Hábitos do Produtor Rural BMRA, né? E um fato que eu olhei, eu tava participando no dia lá, e depois eu fui ler os releases e tudo mais. Eu percebi, assim, me chamou muita atenção essa utilização massiva de smartphones e, obviamente, da internet, né? Para aquisição de informação, né? Pelos resultados da pesquisa aí, quais funcionalidades, aplicativos, o que os produtores estão se guiando aí para consumir conteúdo, ô Ricardo? E obviamente, fala um pouco da pesquisa, né? Não, sem dúvida, Paulo. Bom, a 8ª pesquisa, ela eu diria que essa edição é uma edição especial por alguns fatores. O primeiro deles, eu até uso aqui o teu espaço, já fiz isso em outras ocasiões, mas eu não me canso de fazer. Nós temos uma inteligência muito grande empenhada nessa edição. A inteligência de profissionais que trabalham nos cotistas e que nos ajudou formando um grupo de trabalho que fez uma avaliação do questionário. Então, nós juntamos aí 24, 25 experts de inteligência de mercado, e cada um colocou um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua visão, e com isso nós tivemos um questionário reformulado. Nós mantivemos cerca de 75% ou 80% do questionário histórico, para que a gente mantivesse o histórico e a evolução, e ajustamos aí entre 25% e 30% e acrescentamos algumas outras questões. Então, só para que você tenha ideia, nós aumentamos em praticamente 20%, 25% a quantidade de questões. Também incluímos blocos especiais dirigidos especialmente para tudo que está relacionado ao digital. Então, mídias sociais, influenciadores, ferramentas digitais, enfim, tudo que está relacionado ao digital. Também incorporamos um bloco inteiro falando sobre escolha de compra. Então, quais são os canais de compra preferidos e por que do produtor? Isso dá um norte, de certa forma, para os cotistas para poder entender a evolução de cada um dos canais, né? Como é que eu trabalho com cada um dos canais. Dentre eles, a própria questão do e-commerce, né? O que hoje representa o e-commerce dentro do agronegócio. E também é especial porque nós criamos um bloco específico em relação ao Covid-19. Então, o que mudou na perspectiva do produtor rural, nos seus hábitos, o que ele adotou durante a pandemia, isso ainda está acontecendo, nós ainda estamos nela, nós já buscamos a visão dele para quando terminar a pandemia. Se ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo hoje, se ele vai retornar ao que ele fazia antes e enfim, tendo aí uma visão de antes, durante e depois. A gente consegue ter essa visão. É uma pesquisa que demandou aproximadamente 600 dias de trabalho, desde o início do planejamento, depois das diversas reuniões de ajustes. Um tempo que foi um pouco maior do que nós prevíamos em razão da própria pandemia, porque a gente teve muito cuidado para ir a campo, então a gente ia praça a praça com muito cuidado. Envolveu 16 culturas, principais culturas, as 4 atividades de criação animal, 16 estados, 3.048 produtores. Teve um questionário de 273 questões, divididas em 31 blocos de assuntos, que é isso que eu estava te falando. Bloco de ponto de venda, assim, onde é que ele prefere comprar, das ferramentas da internet, e aí a gente subdividia, etc. e tal. Bom, falando um pouquinho dos 2 tópicos que você disse, a questão do smartphone. Toda pesquisa como essa nos traz muitos subsídios, mas a gente precisa estudar exatamente as informações como um todo. Então, o que a gente está dizendo aqui, o que a gente está comentando aqui, Paulo, é uma fotografia, é um recorte nacional. Então, eu tenho Brasil, todos
todas as culturas, todos os rebanhos, todos os estados. Então, é um corte efetivamente nacional, que te dá um insight. Eu diria para você que é um insight. Ele não dá direção, ele dá um insight. Para você ter a direção, e aqui eu não estou vendendo a pesquisa, mas você precisa ter a pesquisa para você poder ter a direção. Por quê? Porque os resultados variam de uma cultura para outra, varia de um estado para outro. Então, o que a gente está falando aqui é um recorte nacional. Então, nós tivemos um aumento muito grande da questão da adesão dos smartphones. Você tem hoje um número bastante elevado dos produtores que mantêm, que têm aí smartphone, e tem um número bastante elevado também na própria questão dos produtores que têm acesso à internet. Então, só para que a gente tenha uma referência do que a gente está comentando, 94% dos produtores têm smartphone. Esse número era 61% em 2017. Então, nós saímos de 61% em 2017 para 94% neste estudo. Sobre a conexão com a internet, e aí por rádio, por rede, seja lá de que forma for, nós temos aproximadamente 91% dos produtores de animais. Então, 91% dos produtores de animais têm acesso à internet, e quando você fala de agricultores, esse número cai um pouquinho para 88%. De uma forma geral, esses produtores, eles acessam a internet 15 vezes ou mais por dia. Então, se você estiver falando de uma jornada aí de 9 horas de trabalho por dia, em média, eles estão acessando a internet 1,5 vezes por hora, mais ou menos isso. E falando ainda sobre conectividade, aproximadamente 90% desses produtores acessam algum tipo de rede social. Então, 90% acessa algum tipo de rede social. Mas eu também queria te chamar a atenção para um fato, e aí é um pouco de ponto de vista. Quando você, por exemplo, eu tenho um smartphone, eu comprei um smartphone, ok? E no meu smartphone veio um game. Ele já veio um game. Eu não sei baixar, ele já veio um game. Não significa que o fato de, no meu smartphone, ter um game, que eu seja um gamer, ou que eu jogue esse game, ou que eu goste de jogar o game. Sim. Então, o que nós estamos falando? Que a gente precisa ter muita atenção quando nós falamos que o produtor se transformou em digital. Por quê? Porque a pesquisa nos dá um pouco mais de informações além dessas, que nós estamos no caminho para isso. Mas você tem produtores que usam as ferramentas digitais, e você tem produtores que não usam e declaram que não usam. O que eu estou te falando é uma fotografia como todos que responderam. Então, o fato de eu ter o acesso à internet não significa que eu utilize na plenitude como você utiliza, como eu utilizo. Claro. São estudos que devem ser feitos. Então, o que eu estou te falando? E comprova um pouquinho para você entender algumas peculiaridades do setor. Você tem um número enorme como esse de conexão com a internet, mas, por outro lado, apenas 9% dos produtores utiliza algum tipo de software na gestão da propriedade. A grande maioria ainda usa caderno, cara, para poder fazer o controle da sua propriedade. Usa caderno. Paulo, sim. Caderno, anotações. Então, ficha. Um pouquinho. É isso. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado para que a gente não crie um estereótipo. Claro. Porque quando você cria um estereótipo, você leva essa mensagem e o mercado aceita como tudo que eu farei agora será digital. E não é. Você precisa tomar cuidado. Essa mesma pesquisa nos traz, por exemplo, que o produtor, ele considera dia de campo como uma das 3 principais e melhores ferramentas de comunicação com ele. Significa dizer o seguinte, o mundo está virando digital, mas o nosso produtor continua querendo o face-to-face.
conversa, a relação humana, que é o que a gente falava no começo, lá no início. Então, e fora isso também declara que quando voltarem os eventos presenciais, ele estará lá. Claro. Ele estará lá. E, cara, isso é muito interessante. Eu gostei muito dessa colocação sua, Ricardo, justamente por causa disso, né? A gente sabe que hoje a maior parte dos produtores, assim como a maior parte da população, ela tem acesso à internet. E não é porque ela tem acesso que ela vai usar na plenitude, como você falou. E eu acho que isso no agro se aplica muito, né? Porque muitas vezes esse entendimento que precisa ter para não fazer besteira, né? Exato. Porque é justamente isso, cara. O produtor ele gosta de saber quem é você. Pra você vender pra ele qualquer coisa ou pra você fazer influenciar aquele produtor de alguma maneira, ele precisa te conhecer. A confiança nunca foi tão importante, né, cara? Exato. E saber disso é muito valioso, né? Porque até pelas estratégias digitais, muitas vezes, que você vai colocar, é importante que esse fator esteja ali, né? Exatamente. Quem vive o agro na sua plenitude, no dia a dia do trabalho, sabe que o produtor, se ele tem uma dúvida, se ele quer se aconselhar, ele vai no vizinho do lado, ele vai entender com o compadre dele o que está dando certo e o que está dando errado. E a gente sabe disso. Se não com o compadre, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a picape dele, o carro dele, e vai na revenda. E lá na revenda ele vai encontrar os pares dele, ele vai encontrar o balconista que atende ele há 10 anos. Exatamente. E ele convida para ir no sítio, na chácara, para fazer churrasco. Então, você tem uma dinâmica no agro que difere, embora isso pareça ser óbvio, Paulo, te falar, é importante falar que a gente não mudou. Existe uma dinâmica no mundo agro que não mudou e não vai mudar. O meio digital, ele é presente e ele tem crescido com toda certeza. Assim, muito produtor fez pedido e negociou via WhatsApp, ele aprendeu a fazer porque ele não tinha outro jeito. Sim. Mas assim que abriu a possibilidade, ele pegou o carro dele e foi para a revenda, para tomar um café. Quem vive o campo sabe que nas revendas tem um espaço do café, que não é para tomar café. O que menos se faz ali é tomar café. O espaço do café, o que menos se faz é tomar café. Ali são aconselhamentos, ali são negócios, são trocas, são informações, coisas que o digital não te permite fazer. Exatamente. Porque você não tem esse olho no olho, você não tem a leitura do corpo. A leitura do corpo. Sim, o produtor, cara, ele é um especialista. Tenha ele formação ou não, ele é matuto, ele sabe. Assim, se você quer vender para um produtor que ele não te conhece, não vai ser por meios digitais. Eu posso te colocar que a minha experiência mostra que você utiliza sim os meios digitais para você criar o que nós diríamos o topo do funil. Você pode fazer isso no topo do funil. Agora, ele vai buscar referência e normalmente ele vai buscar referência ou no compadre dele ou ali na revenda onde ele tem os amigos, onde ele tem o balconista que atende ele há muito tempo e que ele confia. E o balconista, se pisar na bola, sabe que... Então, é uma relação de cumplicidade que acontece no dia a dia. Exato. É uma dinâmica muito particular, muito... A 8ª pesquisa Hábitos do Produtor Rural, ela é, sem dúvida, uma bússola. Mas se você não tiver conhecimento do campo, ela só será uma bússola. É isso aí. Muito legal, cara. Essa visão é muito boa e é uma coisa assim que eu sempre tento passar aqui também, né? O digital nunca vai mudar os relacionamentos, né? Ele vai facilitar você chegar, talvez, da pessoa, né? Mas aquele processo final ali dificilmente vai mudar no curto prazo, assim, né? E aí, meu? Tá curtindo a resenha, cara? Espero que sim. E eu tô passando aqui pra te deixar mais um recadinho. Como já falei em outros episódios, meu parceiro da Rede Agrocast, o professor Rogério Coimbra, tá apresentando um S10Cast, cara. E na semana passada foi lançado mais um episódio. E eu vou te falar, viu, bicho? Foi chique, cara. Ele conversou com nada mais, nada menos que a dupla Chitãozinho e Chororó.
E o mais interessante é que a dupla, além da história que todo mundo já conhece na música, tem uma tradição no agro também, o que torna, obviamente, o bate-papo muito mais legal. Ouça o S10Cast na sua plataforma de podcast favorita e não se esqueça de assinar o feed para ser avisado dos novos episódios do S10Cast. S10Cast, o podcast feito para quem faz. E pro futuro aí, o que vocês têm enxergado aí no marketing voltado pro agro, obviamente, principais tendências, especialmente no digital aí, dentro desse contexto aí que a gente estava conversando? Qual que é a visão que vocês estão tendo aí pro futuro? Existe um ponto que todos precisam estar atentos, que é conteúdos. O produtor, ele passou a ter uma visão mais crítica na questão de conteúdos. Então, ele vem buscando conteúdos e aí sim as ferramentas do digital são extremamente eficazes. Ele busca conteúdos que o ajudem na performance do negócio do dia a dia, conteúdos que lhe dê novas ideias, novos caminhos para que ele possa prosperar e tem feito, de certa forma, ele conhecer pontos que ele não conhecia. Então, eu vou te dar um exemplo sobre isso, Paulo, que me chamou muito a atenção e, de certa forma, num aspecto me deixou surpreso, mas ilustra um pouco sobre essa questão do que será uma tendência, do que as ferramentas podem ajudar. Quando nós estávamos fazendo o teste do questionário, de uma das pesquisas aí, a gente fez o teste, e nós passamos em um produtor, nós fomos visitar um produtor para aplicarmos o questionário. Para a gente poder entender, antes de ir para campo, a gente faz os pré-testes para mensurar tempo, se precisa mudar a questão, porque às vezes para nós ela está muito clara, mas quando você aplica para o produtor, ele não entende, então você tem que fazer a correção. Então, eu acompanhei o pessoal da IHS Marketing, eu fui com o Marcelo da IHS Marketing e com o coordenador da pesquisa. E chegando em uma das fazendas, esse produtor, ele era criador de gado de leite, mas ele também tinha agricultura na propriedade dele. E aí ele nos chamou para tomar um café, evidentemente um café com leite feito da fazenda e com café pego de um amigo dele, também produtor, e a gente começou a tomar café, e aí ele falou de uma forma tão surpresa, uma descoberta tão... Ele disse o seguinte, que ele havia comprado um trator, mas que o técnico não pôde ir lá naquela semana, e o trator já estava na propriedade, e ele estava louco de vontade de mexer com aquele trator. E disse que o filho dele teve uma ideia genial, que falou para ele, pai, vamos ver no YouTube como é que faz para ligar esse trator. E ele falou, rapaz, você acredita que tinha um filme lá que mostrava como o trator funcionava? Eu aprendi vendo um filme. Então, Paulo, quando nós ouvimos isso, a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, ok, isso é o digital fazendo o seu papel. É isso que vai começar a acontecer. Então, aquele produtor ficou feliz porque ele conseguiu fazer o trator dele funcionar, mas a surpresa dele é que ele conseguiu encontrar lá no YouTube o filme. Então, solução para o problema dele, né? O problema dele, exato. Então, esse com certeza, tudo ele vai consultar, ele vai tentar achar, solucionar. E ele, com certeza, contou isso que ele contou para nós, para os vizinhos dele. E aí os vizinhos dele vão lá procurar e tudo mais. Então, você percebe hoje, você tem algumas revendas que já disponibiliza alguns vídeos para poder orientar os clientes. Então, o cliente entra na revenda, tem dúvida de algum produto e ele tem lá um tutorial ou tem um filminho falando sobre aquele produto. A revenda já está entendendo que essa ferramenta pode ajudá-la a ganhar tempo, no sentido de dar explicação para o produtor, de disseminar conhecimento, de prestar um bom serviço. Quer dizer, a revenda tem uma quantidade limitada de vendedores que não pode ficar o tempo todo no telefone dando explicações. Então, se o cara entrar e tiver um vídeo lá e falar para ele o básico daquele produto, pronto, fechou, prestou um bom serviço, diminuiu um chamado de atendimento e vai diretamente para a venda. Então, no meu ponto de vista, a questão do digital, ele vai estar cada vez mais presente na vida do produtor, como ferramenta de serviço,
como apoio, como auxílio, como conteúdo. Essa é uma tendência, faz parte do jogo, da construção das estratégias de marketing e comunicação das empresas, se diferenciarem na questão dos conteúdos e nos formatos dos conteúdos. A gente percebe que algumas empresas estão repetindo o que a concorrente está fazendo, então vira commodities de informação, e aí você não ganha o produtor, você precisa se diferenciar, você precisa conhecer o negócio do produtor para levar uma informação diferenciada que faça a diferença na performance do negócio dele. Se todo mundo falar o óbvio, você não ganha. Então, faz parte aí da inteligência. E eu acho que até esse é um ponto importante, porque as ferramentas pelas ferramentas vão ser utilizadas. Não tenho dúvidas em relação a isso. O grande segredo é o que é que você vai levar para o produtor. Porque se você não souber, não entender quais são as dores dele, se você ficar na superficialidade do teu escritório, você precisa encostar a barriga no balcão, saber qual é a dor do cara, saber qual é a dor do produtor, e a partir disso, transformar isso em estratégia, quer dizer, transformar isso em efetivamente conteúdo, levar conteúdo que faça a diferença para o cara. Se você fizer isso, se você conseguir criar esse tipo de conteúdo, você tem um ponto de vantagem sobre os seus concorrentes. Legal. Ademais, a questão do digital, o produtor está aprendendo gradativamente a se familiarizar. Eu entendo que, mais alguns anos, ferramentas como, por exemplo, agora o WhatsApp te permite fazer pagamento. Eu acho que daqui a alguns anos essa tecnologia vai estará mais difusa, estará mais propagada, as pessoas terão menos receio de operar, e eu acho que, inclusive, o próprio produtor passará a fazer negociações via digital de alguns produtos. Eu não acredito, isso é uma visão minha, pessoal, eu não acredito que o digital substituirá a relação, o relacionamento. Não acredito nisso também, não. Acho que o relacionamento é muito importante dentro desse processo, né? Especialmente o pós-venda, né? Que é muito conhecido como o pós-venda, mas é aquele consultor, né? Consultor técnico junto ali do produtor. Eu vejo isso também como imprescindível para o futuro. Mas, Ricardo, a gente tá falando de marketing, me apaixonei por essa área também, no final das contas, né? Afinal, eu faço isso aqui também, né? E a gente poderia ficar acho que o dia inteiro falando sobre todos os dados aí da pesquisa, mas eu queria muito agradecer a sua participação aqui no AgroResenha. Tenho certeza aí que quem tá do outro lado, escutando a gente no carro, dando aquela caminhada, né? Lavando aquela louça que a esposa mandou. Tenho certeza que o pessoal aproveitou muito esse bate-papo aqui, pelo menos eu aproveitei demais. Então, queria agradecer e parabenizar você aí e a associação também pelo trabalho, viu? Parabéns. Eu que te agradeço pelo convite e, Paulo, estamos sempre à disposição para poder cooperar, para poder ajudar no que você necessitar aí. Legal, cara, muito bom. E pra galera que tá curtindo o AgroResenha aqui, como que pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho da BMRA também? Nós temos um site onde estão lá os principais produtos e informações, que é abmra.org.br, e as redes sociais. Legal. Todas as redes sociais, o site também vão estar aqui na descrição desse episódio. Então, se você estiver aí do outro lado escutando e querer entender um pouquinho mais aí da pesquisa, também querer entender um pouquinho mais sobre a associação, basta entrar aí, clicar e acessar lá. Tá certo? E aí, Ricardo, vamos agora pro nosso querido e glorioso quiz aqui no nosso final. Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos lá.